A lição de hoje é uma lição que vai nos confrontar. Só ouvi um amém aqui do irmão Manuel. Um amém. Essa lição vai nos confrontar. E, abrindo aspas, eu quero dizer que, coincidentemente, abrindo aspas, e agora fechando aspas, eu abri o meu celular aqui hoje. Eu dou graças a Deus que eu não sou viciado nesse negócio, mas não sou mesmo, Deus é minha testemunha. Eu vi que o Facebook me avisou que no dia 1º de setembro de 2012, eu publiquei um post, um artigo, que tem o seguinte título, e eu agora reproduzi-o no meu Face. 7 verdades sobre a lei da semeadura. Publiquei no dia 1º de setembro de 2014. Ele me avisou aqui agora. Suas lembranças de 5 anos atrás. Veja as suas lembranças, há 5 anos. Eu falei assim, então, é de Deus que hoje a gente fale sobre o mesmo assunto, a lei da semeadura. Se vocês quiserem, depois acessem o meu Face, vocês vão ver, está lá. Ó. Publicação feita no dia 1º de setembro de 2012 e que o Facebook me avisou que hoje fazem 5 anos, né? E eu estou republicando a lição de hoje em síntese. Quem entendeu isso? Aí Deus está confirmando, porque eu plantei lá atrás, estou colhendo aqui agora. Você só colhe o que você planta. Meus irmãos, como eu disse, o assunto vai nos confrontar. Pastor, por que vai nos confrontar? Porque, por vezes, e eu vim pensando muito nisso, acordei, sempre que eu acordo, eu queria parar até de compromisso, porque quando eu acordo, me vem uma enxurrada de pensamentos. E eu vejo que quando a gente descansa, a nossa mente fica mais fértil. As coisas brotam. Então, me brotam muitos pensamentos. E um dos pensamentos que me veio é que há um texto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, que a Bíblia diz assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Repita comigo. Então, eu vou, se eu me lembrar disso, publicar. Deus nos dá tempo para o arrependimento e não para a continuação do nosso erro. Você entendeu isso? Para a gente se arrepender e não para a gente continuar no erro. E é por isso que, às vezes, nós não entendemos, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo esse problema? Você precisa entender que a vida, e isso está colocado aqui no artigo que eu publiquei em 2012, a vida não é um jogo. A vida é o resultado daquilo que você faz. Não é esse negócio de você achar que as coisas vão acontecer, que vai brotar água da rocha, que codornizes vão cair do céu, que o mar vai se abrir. A gente precisa entender isso. Senão a gente vai passar pela vida sem ter nenhuma experiência, sem ver a grandeza de Deus. Uma outra coisa que eu muito pensei nessa manhã é que o mundo não se converte ao Evangelho, não é exclusivamente por culpa do mundo, é porque a igreja não está fazendo o seu papel, principalmente quando eu falo de igreja, eu não estou falando do templo, nem tampouco das igrejas locais, mas estou falando dos membros das nossas igrejas em geral. Nós não estamos fazendo com que Deus seja glorificado através das nossas boas obras. Então, se a gente não faz boas obras, a nossa luz não resplandece. E se a nossa luz não resplandece, Deus não é glorificado.
A gente precisa entender, às vezes, o que alguns textos da Bíblia tão simples passam batido por tanta gente. A Bíblia diz, Jesus falando isso, resplandeça a vossa luz. Resplandeça. Para que os homens vejam e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mas será que a nossa luz está resplandecendo mesmo? Diante de tanto comportamento que nós estamos vendo nos dias atuais? Muita coisa acontecendo. E como é que a luz vai brilhar? Como a luz vai resplandecer? Como é que um vizinho vai olhar para mim e vai dizer assim, poxa, eu queria ser como aquele homem, eu queria ser como aquela mulher. Então, se a nossa luz não resplandece, nós não estamos brilhando. Se não estamos brilhando, o mundo está em trevas. E se está em trevas, a responsabilidade nossa é fazer a luz brilhar. E se a luz brilhar, se a luz resplandecer, os homens vão ver isso e vão glorificar a Deus pelas boas obras. Então, está na hora da gente rever os conceitos. O Evangelho, a nível de Brasil e de mundo, precisa mudar. Caso contrário, o islamismo vai dominar, como já está acontecendo. Os budistas, os muçulmanos oram muito mais do que a igreja. Mas muito mais. Por isso que eles estão crescendo. Eles oram para Alá. E estão crescendo assustadoramente. Enquanto nós estamos aí nos usurpando de ter 50 milhões de evangélicos, mas 40 milhões de desviados. E olhe lá se passar na peneira esses 50 milhões, quantos vão sobrar verdadeiramente? Sim ou não? Porque está faltando Bíblia na mente das pessoas. Não é à toa que Oséias disse isso, devia ser uma lei áurea. O meu povo está sendo arruinado porque lhes falta conhecimento. E não é só o conhecimento empírico, o conhecimento da experiência de vida, não, o conhecimento da Bíblia. E a aplicação, repita comigo, a aplicação desse conhecimento na vida prática. Caso contrário, é chover no molhado. A gente vai ficar o resto dos nossos anos numa mesmice. E Deus querendo abençoar o povo. Mas o texto de Gálatas 6 e 7, ele trata de uma lei estabelecida por Deus. Paulo usa aquele texto como metáfora para significar que tudo que o homem plantar, isto também colherá. Então a pessoa não pode esperar coisas boas da vida se nela praticou coisas erradas ou más ações. Como é que tu quer esperar que teu filho te trate bem se você não tratou bem a sua mãe, o seu pai? Como é que você quer achar que o seu empregado vai te respeitar se você não respeitava o seu patrão? Então você está colhendo aquilo que você plantou. E ninguém muda essa lei. Se você não respeitou o seu pastor, você também não vai ser respeitado. Um dia vai chegar em que você vai ter que assumir uma responsabilidade e aí vai pagar o preço. Então a gente precisa compreender isso. O texto inicia com uma ordem, não é uma proposta, não é uma proposição. O texto diz, não vos enganeis. Na tradução corrigida diz, não erreis, ou não vos enganeis. Isso é uma declaração. Isso é uma declaração. Ou seja, de Deus ninguém zomba. Será que nós estamos zombando de Deus? Sim ou não? Será que na contramão, na contramão desse texto, no reverso desse texto, nós estamos zombando de Deus? O texto inicia dizendo, não vos enganeis. Vamos ler o versículo 6 desse texto aí? Versículo 6, do capítulo 6. O que diz aí? Olha só, aí começa um texto que os adeptos à teoria da prosperidade usam muito. É muito interessante esse texto aí. Eu nunca falei dele, nunca vou pregar, porque vão achar que eu estou legislando em causa própria.
Mas leia de novo. Vamos toda a igreja ler esse texto aí? De Gálatas 6:6? Lê de novo, por favor. 1, 2 e 3. Irmão, me dá seu carro, me dá sua casa, seu terreno lá de Búzios e seu apartamento na Barra. Porque esse texto está dizendo assim, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, quando terminar, ele faz uma fila, passa os bens de vocês para mim. Já pensou, se fosse cumprir isso aí ao pé da letra, como é que ficaria? E ainda tem os cabeçudos que murmuram. Sim ou não? Tem muita gente que ainda murmura. Depois vai pagar o preço pela murmuração, porque o texto básico diz assim, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, me dá uma parte daquele apartamento que tem lá na Barra, aquela casa de Búzios, viu? Menos da cova lá da irmã, da nossa irmã Ana Maria. Lá não quero, não. Pode deixar pode dar para outro. Mas, se for bem, reparta comigo. Mas o texto, vamos lá. O texto inicia, não erreis, não vos enganeis. Isto é uma declaração. De Deus ninguém zomba. Ou seja, Deus não se deixa escarnecer. É o mesmo sentido. Aqui, no grego, a palavra mukterizo significa torcer o nariz para. Significa ainda ignorar. Não ignore, não torça o nariz. Na igreja não tem isso, né, irmão? Quem torce o nariz, né? Tem? Vocês acham que tem? Sim ou não? Tem? Tem, né? Mas aqui não, só em Singapura. Aqui não tem quem torce o nariz. Aqui ninguém torce o nariz para as determinações, aqui ninguém torce o nariz para as chamadas, aqui ninguém torce o nariz. Não é? Então, não torça o nariz, ou não ignore. Russell Champlin, ele ainda diz o seguinte, de Deus não se zomba. Isso indica um tipo de atitude que nós tomamos de ignorar a lei de Deus, ou as leis de Deus, com impunidade. Ou seja, nós nos achamos mais espertos do que Deus. Ah, Deus não está nem aí para isso. Deus não liga para isso. Ih, Deus vai se importar com isso. O texto, segundo a explicação de Champlin, ele está dizendo que de Deus não se zomba, indica um tipo de atitude que ignora as leis de Deus com impunidade. De achar que nós somos mais espertos que Deus não está nem aí para os nossos erros. Que os nossos erros são coisas normais do ser humano. Afinal de contas, eu sou, como disse um presbítero, né, quando os irmãos já falei, por isso que dali que surgiu essa minha expressão mutuapira, foi dali que surgiu. Quando os presbíteros foram visitar um outro irmão, presbítero, e ele disse, irmão, Davi, que era Davi, pecou, imagina eu que moro no Mutuapira. Então, eu fiquei tão impactado com essa expressão que hoje eu falo muita coisa de Mutuapira, mas é por conta desse irmão. Olha só, se comparar Davi, que era Davi, um rei, pecou, imagina eu que moro no Mutuapira. Quer dizer, a pessoa está dando só menos importância ao seu erro, à sua atitude, às suas mazelas, e está achando que é mais esperto do que Deus, que ele pode fazer que Deus não está nem aí. Então, nesse sentido, quando Champlin fala isso é muito sério, porque no texto, o apóstolo Paulo, ao escrever, nos assegura que ninguém, repita comigo, ninguém escapa de colher o que plantou. Mesmo vivendo na graça, repita isso, mesmo, até porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem um dom, tem um talento, tem um ministério e não usa, Deus, a lei de Deus, a vida vai te cobrar, o mundo vai te cobrar. Vocês querem ver uma coisa que acontece com o crente? E aconteceu aqui com o irmão, há muitos anos atrás, e não muda isso, não muda. Ele estava desempregado. Enquanto estava desempregado, ele não faltava um culto. Nem que viesse a pé ali do Zé Garoto para cá. Não vou falar o nome da pessoa, que vocês também nem conhecem, mas
Só citando, vinha do Zé Garoto para cá a pé, mas vinha. Aí pediu, estava procurando emprego, eu consegui um contato com o dono de uma agência de emprego, um chileno, que era consorciado da empresa que eu trabalhava, aí travou-se uma amizade, e ele falou, Paulo, manda o currículo desse rapaz para mim. Eu falei, ok. Mandei. Ele falou, Paulo, surgiu uma oportunidade, eu preciso falar com ele. Mandei ele lá, e ele foi empregado. Trabalhava no Galeão, na tesouraria do Galeão, ganhando um bom salário. Só que ele saía de lá às 6 horas. Quando ele chegava aqui em São Gonçalo, naquela época, o trânsito não era menos pior do que hoje. Ele chegava aqui por volta de 7h30, às vezes 15 para as 8. Então, nos primeiros dias, ele ainda vinha para os cultos. Porque nós tínhamos culto aqui praticamente todos os dias. Tinha segunda, tinha terça, tinha quarta de tarde, tinha sexta de noite. Depois ele parou de vir. Eu falei, poxa, Fernando, você não está vindo mais? Sem querer, falei o nome, né? Você não sabe o que é? Poxa, você não está vindo mais o culto. O que está vendo, meu irmão? Ah, pastor, às vezes eu venho, mas quando chega ali perto da minha casa, eu estou tão cansado, pastor, que eu acabo ficando em casa. Disse, olha, não faça isso. Você ficou tanto tempo desempregado, e aí Deus abriu uma porta para você, de tanto a gente orar e pedir a Deus por você, e você também pedir. Agora, Deus quer ver o seu esforço. Deus quer ver a primazia. É o momento que você tem agora de dar a glória a Ele, de glorificar a Ele pela porta de emprego que Ele te abriu. Sim ou não, irmão? Então, você tem que romper seu cansaço, com esforço e vir para a casa de Deus. Ele não aceitou o conselho e continuou não vindo. Passado menos de 8 meses, ele foi dispensado. E, pelo que eu sei, não mais conseguiu emprego. Porque Deus testa a pessoa. Porque a pessoa está desempregada, vem a culto. Arranjou emprego, já bota desculpa no cansaço. É agora que você tem que vir, se arrastando, mas tem que vir. Porque você tem que glorificar a Deus é com a sua obra, não é com o seu descanso. E Deus quer saber se você agora realmente está dando glória a Ele, porque você pensa o quê? Que Deus vai te dar porque você tem olhos verdes, ou azuis, ou cor de abóbora, ou cor de burro fugindo? Você acha que Deus vai te dar? Não, porque Ele é amor e misericórdia. Mas Deus precisa ser glorificado nas nossas obras. Então, a gente ora pelas pessoas para Deus abrir uma porta. Aí Deus abriu a porta, ele fica inoperante. Ou seja, ele só queria as mãos de Deus e não quer a face de Deus. Isso é um grande erro. Todos vocês deveriam ler o livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney, para aprender que quando a gente só busca as mãos de Deus, a gente está indo por um viés totalmente, diametralmente oposto ao projeto de Deus para nós. Nós temos que buscar a face, porque eu já disse aqui 500 vezes, as bênçãos de Deus não traz intimidade, mas intimidade traz bênçãos de Deus. Basta você ser íntimo de Deus que Deus vai começar a te abençoar. Então, irmãos, mesmo estando vivendo na graça, porque há muito que é dado, muito também será cobrado. Principalmente daqueles que têm responsabilidade. Deus vai cobrar. Ou melhor, a vida vai cobrar. A vida vai cobrar. Daqui a pouco você vai ver. Poxa, o que está acontecendo com aquele irmão? O que está acontecendo com aquela irmã? Por que está acontecendo isso? Porque ele se afastou, ele não está cumprindo o projeto de Deus. A lei da semeadura é um princípio natural de causa e efeito. Então, não se pode mudar. Aqui temos uma lei estabelecida por Deus por um princípio natural de causa e efeito. Olha o que diz a Bíblia. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Isso está na Bíblia. Então, todo o esforço que a gente faz, e esse esforço que a gente faz, diga-se de passagem, é muito tacanho, muito pequeno em relação ao que poderíamos fazer, ele vai trazer algum resultado para a nossa vida prática. O pastor Jorge Linhares,
Eu estive com ele na América, nós fomos ministrantes no 2º seminário de líderes, lá em Deerfield. E ele contou a experiência dele. Ele cuidava muito bem de pombos. Toda vez que ele via os pombos com a perninha quebrada, ele pegava, botava uma tala, botava um esparadrapo, ele amarrava direitinho, até que aquele que estava com a asa quebrada, ele colocava um remedinho. Então, ele adorava cuidar de pombo. Ele era jovem e fazia isso. Sabe o que Deus viu nele? Deus viu o talento dele de cuidar de pombos. Deus o chamou para ser pastor. Porque ele tinha um talento, era cuidadoso com as coisas. Então, Deus chamou para ser pastor, para ele cuidar de ovelhas. Então, Deus, às vezes, olha o seu talento, olha a sua disposição, aquilo que você faz. Deus vai... A vida... porque é uma lei natural, mas foi criada, de certa forma, por Deus, então você vai colher o fruto daquilo que você faz de bom. Sendo o princípio de causa e efeito, não há como colhermos aquilo que nós não plantamos. Como é que você vai conversar com um americano se você nunca estudou inglês? Não tem jeito. Então, só colhemos o que nós semeamos. E, diga-se de passagem, na proporção que semeamos. Na proporção que semeamos. Conforme diz o texto, aí eu usei a versão NVI para você entender, de Jó 4:8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também... Você conhece alguém que semeia o mal? Você conhece alguém que semeia contenda? Irmão, semear contenda não pode ser senão nas corporações, nas igrejas, nas instituições, na rua e etc. Porque ninguém vai semear contenda onde não tem ninguém. Então é muito comum dentro da igreja, estou dizendo que é muito comum, até dentro da igreja, alguém levar para o outro uma semente do mal. Falar uma coisa que não é verdadeira. Isso é semear contenda. Vou dar um exemplo bem recente. Não em defesa própria. Não em defesa própria. Mas para mostrar a vocês como é que isso funciona. Quando eu estava enfermo por esses dias aí, mas eu estou me tratando, estou me cuidando, amém? Não é que eu estou prostrado, não. Ninguém aqui vai a mais médico do que eu. Ninguém. E ninguém se cuida mais com médico, ninguém é mais aplicado em se cuidar do que eu aqui. Eu sou muito cuidadoso com isso. Então, por isso que eu não estou pior, graças a Deus. Primeiro, porque Deus é bom. Uma irmã, o pastor perguntou, como é que está o pastor Paulo Afonso? E ela disse assim, está lá. Mas como assim, irmã? Está lá. É o seguinte, quando a oferta não dá o que ele pensa, ele tira outra oferta. Vocês já viram eu fazer isso aqui? Já viram? Mas aí, qual a imagem que ela levou para o pastor? Que eu sou um usurário. Que eu sou um camarada que fica explorando os irmãos. Eu não faço isso. Aí esse pastor, automaticamente, poxa, eu pensava que o pastor Paulo Afonso fosse um cara mais equilibrado, ele faz isso. Conversa com outro colega, uma irmã de lá da igreja dele, que é obreira da igreja dele, falou assim para mim, que ele, quando a oferta não dá o que ele quer, ele tira outra oferta. Aí isso vai longe, sim ou não? Daqui a pouco eu estou em alguns lugares e as pessoas, já lá, o usurário lá, olha lá o... Por quê? Isso chama-se como isso? Semear contenda. Estou falando de um exemplo prático. É óbvio que eu vou me reservar o direito de não citar nome de ninguém, porque eu tenho esse cuidado também, mas é um exemplo. Não que eu estou ofendido com isso, porque a gente não precisa ficar preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que a pessoa vai colher lá na frente. Estou preocupado com o que a pessoa vai colher lá na frente, não comigo. Está certo isso? Então você acha que essa pessoa vai colher o quê? Vai colher o mal. E o pior é que, às vezes, a semeadura da contenda, ela pega 1, 2, 3, 4, pega meia dúzia. Mas quando colhe, a colheita é grande. Todo mundo vai ver. Então é isso que Paulo está dizendo. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Pelo que tenho observado,
Quem cultiva o mal e semeia maldade, o que é semear maldade? É também, diga comigo, é também falar mal acerca de uma pessoa. No intuito de denegrir a imagem da pessoa, no intuito de colocar a pessoa para baixo, no intuito de fazer com que a pessoa não tenha respeito de todos. Isso é semear maldade também. Não é só o mal, é o aspecto geral da maldade. Então, isso a pessoa também vai... Isso é inexorável. Ninguém vai mudar, não adianta agora, vamos fazer uma campanha de oração para a irmã, para Deus proteger ela. Vai colher independente da sua e da nossa oração. Nós vamos continuar orando para Deus acabar com isso, mas quem faz vai colher independentemente da nossa oração, do nosso jejum, da nossa consagração, porque isso é inexorável, isso não tem mudança. É causa aí. Está claro isso, irmãos? Todos entenderam? Então fala para o teu irmão assim, então, irmão, procura fazer o bem. Segunda coisa, a lei da semeadura é uma ação pedagógica de Deus para nos tratar. É uma ação pedagógica. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ensinando a vocês sobre a lei da semeadura, e eu rarissimamente vi alguém falar isso na igreja, porque parece que as pessoas têm medo de desagradar, têm medo de confrontar. A gente não tem que ter medo, tem que falar a palavra de Deus. Amém, irmão? Porque a responsabilidade é da palavra. É a responsabilidade de Deus. Deus manda fazer uma coisa, você faz e ponto. Final. Então, isso é pedagogia. Isso é pedagogia. Aqui nós temos algumas professoras. Quantos professores nós temos aqui? Levante a mão, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 professoras. Vocês sabem o que é o método pedagógico. O que visa? Deus sabe que a inexistência desta lei nos faria homens piores do que somos. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 1,18, porque do céu manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Nesse sentido, valeu-se de uma lei, Deus valeu-se de uma lei natural, aplicável ao lavrador, que semeia uma semente de uma determinada planta e espera colher aquele fruto. Nesse sentido, Deus usa essa lei para nos corrigir, dizendo o seguinte, assim como o lavrador planta sementes de laranja e colhe laranjas, se vocês plantarem o mal, vocês vão colher o mal para a vida de vocês. Mas se vocês plantarem o bem, vocês colherão o bem. Então é uma ação pedagógica de Deus para nos tratar. Deus nos trata também pelo viés da lei da semeadura. Então, para aprendermos a praticar nossas ações, como pensar bem, consultar bem e ter boas decisões ou decisões sábias. Porque todas as pessoas, eu sempre disse isso e ultimamente não tenho repetido, mas eu disse para muitas irmãs aqui, irmãos, ensina seu filho a vir para a escola dominical, desde pequenininho. Orienta seu filho para vir para a escola dominical, para que esses valores que ele vai aprendendo aqui vão sendo gestados no coraçãozinho dele. Caso contrário, se você não investir no teu filho quando é pequeno, tu vai ter que investir o que não tem para o advogado soltar ele da cadeia. Por conta das drogas, da prostituição, da miséria, do tráfico, etc, etc e tal. Quantos pais estão sofrendo com filhos que estão presos, se formando em piores bandidos lá na cadeia, porque não quiseram ter o trabalho de educá-los quando pequeno. Deixava os filhos a lavantê. Deixava os filhos para lá, não se preocupava. O filho vinha com a borracha nova, não queria saber se aquela ali ele ganhou e se ele comprou. Como é que você está com a borracha? Isso aqui eu ganhei. Mas ganhou de quem? Foi o meu amigo. Então vou lá conferir se você ganhou mesmo. Ele disse que você
deu uma borracha. Não, ele sumiu a minha borracha, ele que pegou. O filho tem que ser corrigido ali. Nós não queremos, as mães de hoje não querem mais ter esse trabalho, sim ou não? Não querem mais ter o trabalho. Não querem mais trazer o filho para a escola. O filho, eu não vou para a escola dominical, mãe. Tá bom, meu filho, fica dormindo. Ou então, dá um mau exemplo para o filho. No dia da escola dominical, vamos todo mundo passear. O garoto está achando que a vida é assim. Por isso, os pais não devem trazer brinquedo para os filhos ficarem dentro da igreja com brinquedo. Sabe por quê? Porque ele vai achar que a igreja é um playground. Vai achar que a igreja é um parquinho. Tem que ensinar ele a sentar. Hoje não se faz isso porque nós temos um culto à parte. Mas o filho tem que sentar e ficar ali. Foi assim que eu cresci e muitos cresceram. Até contra gosto. Enquanto você tem domínio sobre ele, que quando chegar aos seus 10 anos, você já não vai ter domínio mais. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer pirraça e você... Eu me lembro aqui que eu passei uma vergonha enorme aqui com o pastor. Isso foi em 1999, quando o pastor Silmar Coelho esteve aqui. Já contei essa história para vocês. O pastor saiu, foi lá no toalete, quando voltou, olhou para o garotinho. Ô, meu filho, tudo bem? Um garotinho cuspiu no rosto do pastor Silmar Coelho. Que vergonha que eu fiquei. Ele deve ter dito, pô, o pastor Paulo Afonso não sabe instruir as mães a instruírem seus filhos. Mas educação se aprende em casa. Eu me lembro que o meu neto, uma vez, lá no terraço da minha casa, ali na Trindade, eu estava de brincadeira com ele, tinha um cabelo muito grande, ele foi, levantou a mão assim para me dar um tapa. Quando ele fez assim, eu segurei a mão dele e pá! A mão dele ficou vermelha. Eu falei, nunca mais levante a sua mão para o teu avô. Pergunta se ele fez mais. Nunca mais. Se fosse outro pai, ô meu filho, que isso? Faz isso não, meu filho. Aprendeu ali. Pastor, esse regime do senhor é meio que autoritário. Então faça o que você acha, depois colha o que você plantou. Meu neto tem um respeito a mim muito grande. Pergunta se ele hoje se eu chamar a atenção dele, como eu já fiz, ele fala alguma coisa. Não fala nada, fica quieto, de cabeça baixa. E não é mais nenhuma criança, mas aprendeu. Agora, você não ensina, aí seu filho pinta e borda, e você vai fazer o quê? Então, aqui a gente vai colher o que a gente plantou. Então, a lei que Deus usou, ela tem uma ação pedagógica. Precisamos aprender que a vida não é um jogo, mas um investimento, Logo, os seus resultados não dependem só das chances que você teve, mas do investimento correto que você fez. Se você fez um bom investimento, você vai ter resultados. Caso contrário, não fica chorando o leite derramado. O máximo que eu posso fazer é te emprestar meu lenço. Se você não me devolver, não tem problema, porque eu tenho uma pilha lá em casa. Inclusive, eu estou querendo me desfazer de todos eles. Eu vou ungir todos eles e vou dar para os irmãos dos dias enfermos. Meus lenços são tão velhos, irmão, mas eles não ficam velhos no sentido de estragar, porque eles são bem cuidados. Mas eu vou desfazer dos lenços. Então, eu vou dar um lenço para vocês, irmão. Se limpa com o lenço as suas lágrimas, seca o leite derramado, porque a vida é uma resposta daquilo que a gente planta. Está claro isso? Terceiro, o princípio estabelecido na lei da semeadura, ele atinge a esfera moral e... Ou seja, Gálatas 6 e 7 não tem apenas o aspecto moral, mas também tem o aspecto espiritual. Ela não vale apenas para as coisas da vida natural, mas vale também para as coisas da vida espiritual. Como é que você tratou o seu pastor? Como é que você tratou os seus irmãos? Como é que você lida com seus liderados? Como é que você lida com seus companheiros? Como é que você lida, em geral, com as pessoas? Tudo isso a gente vai colher se a gente plantar errado. Então, olha o que a Bíblia diz. Não é? Nesse diapasão, se faz necessário citar o que defende o próprio Salomão, quando ele diz o seguinte: vocês não quiseram a sabedoria,
e sempre recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Sabe onde está escrito isso? Provérbios 1, 29 e 33. Sabe o que eu fiz? Coloquei na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, para você entender melhor. Podemos repetir isso? Vamos dizer juntos? Vamos lá. Está entre aspas aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Ou seja, vocês agora vão ficar aborrecidos com as coisas que vocês mesmos fizeram. Como isso é verdadeiro, ficamos arrependidos, mas não nos corrigimos. Aquilo que plantou errado vai colher. Então, daqui para frente, tente melhorar. Precisamos melhorar nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos sociais, os nossos relacionamentos com Deus. Precisamos melhorar a nossa fala, precisamos melhorar o nosso comportamento. Tudo a gente tem que melhorar. É sábio o corinho que a gente cantava quando era pequeno, que dizia sempre melhorando no Senhor. A gente não pode estacionar, tem que estar sempre melhorando, procurando ser educado com as pessoas, dar bom dia para as pessoas. Eu coloquei lá no meu condomínio, que coloquei no meu Face, desculpe, que existem 4 tipos de condomínio. O condomínio dos ricos, o condomínio da classe média, o condomínio dos pobres e o condomínio dos pobres metido a besta. Eu moro nesse. Você dá bom dia para um vizinho e não responde. Mas me sorry. Bom dia, senhor. Às vezes eu estou saindo com o meu cachorrinho, que agora ele acostumou com isso, é um problema. Já de manhã já bateu a sirene, o sino lá, e tem um sino. O sino é uma vasilha de aço, inox, que ele, 7 horas da manhã, ficava... Plim, plim, plim. Já vou, mestre, já vou. Pego, vou passear. Bom dia, vizinho. Bom dia, senhor. O cara não responde. Pobre metido a besta. Você conhece alguém assim? Está assim e assim. Mas seu papel como pessoa, bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Educação é muito importante. Educação, comportamento nosso. Tudo isso você vai colher. As pessoas vão olhar para você, vão te respeitar, porque você respeita as pessoas. Então, às vezes ficamos arrependidos, mas não corrigimos. Pô, não devia ter feito isso. Mas tu não corrigiu. E pior, às vezes insistimos em fazer a mesma coisa, sim ou não? Esse sim aí, um pouquinho, né? Meia culpa é terrível, né, doutor Fabrício? A gente tem que corrigir, irmãos. Eu estou tentando corrigir muita coisa. Eu tenho um problema gravíssimo. 1.389.000. Quanto eu tenho de problema? Para vocês nunca mais esquecerem. Eu sou um livro de matemática, só tem problemas. Então, eu tenho dificuldades em algumas coisas. Por exemplo, eu não sei esperar. Eu sou impaciente. Eu estou trabalhando essa questão. Algumas coisas eu venho trabalhando na minha mente sozinho, no meu escritório. Sento lá no meu divã, agora não é mais divã, agora é uma poltrona mesmo. Eu sento lá e fico pensando, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar isso. E a cada dia eu vou tentando corrigir, mas pelo menos eu estou buscando melhorar. Se você não busca melhorar, isso vai ser a mesma coisa o resto da vida. E aí o que acontece? Você passa pela vida e o que você colheu da vida? Todo o mal que você fez, nada mais. Não é duro isso? 4º lugar. Diga comigo, não podemos mudar o fruto a colher da semente plantada. Ou seja, se você plantou um caroço de abacate, tu vai colher abacate.
não existe você plantar semente de abacate e colher laranja. Portanto, não espere o bem se você plantou o mal. E não espere o mal se você sempre plantou o bem. O fruto a ser colhido dependerá do que nós semearmos. Está na hora da gente fazer uma autoavaliação e passar a semear corretamente. Você já foi no supermercado que o cidadão bota o carrinho atrás do seu carro? Já foi? Alguém já teve? Olha só as mãos aí. Ó. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm educação. Aí o que você faz? Pega o carrinho. Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu pego o carrinho, vou lá no local certo e coloco. Depois venho, entro no meu carro e saio. Vejo outra. O cidadão para o carrinho, não está nem aí para você. Eu já contei isso aqui para vocês. O cidadão na minha rua, querendo entrar na minha casa, o cidadão parou o carro, mas parou que não dava para passar. E tinha uma calçada com meio fio alto. O cidadão veio o outro e falou assim, senhor, passa por cima da calçada. Eu falei, como é que é? Quer dizer que eu tenho que satisfazer a vontade do cidadão que parou o carro atravessado na rua e eu tenho que passar por cima da calçada? Não vou sair. Senhor, isso eu não vou fazer. Eu vou ficar aqui, esperar que ele tire o carro. Ele tem que tirar o carro. Aí veio uma moça, muito nervosinha, e falou, pessoal, ele é pastor, hein? Antes de eu ser pastor, eu sou um ser humano. Antes de eu ser pastor, eu sou um cidadão. Antes de ser pastor, eu estou coberto pela lei. Então as pessoas precisam entender isso. No exercício regular do meu direito, eu quero passar ali, é uma via pública e ninguém vai me impedir. Não adianta dizer que eu sou pastor, que eu tenho que botar a toga na cabeça e passar quietinho, como já acabou esse tempo. As pessoas precisam nos respeitar. Porque ele não está desrespeitando a um pastor, ele está desrespeitando um cidadão. E do mesmo que ele faz comigo, faria com você. E se a gente não usar, às vezes, também de autoridade, eles crescem. Amanhã ele vai parar no portão da tua garagem e você vai ter que passar com o carro por cima, arranjar um reboque para puxar o seu carro para tirar por cima do dele, porque ele vai parar na frente da sua garagem. Então a gente também tem que usar, a gente também tem que ser mais exigente. E essas coisas estão acontecendo exatamente porque falta aplicação das leis, porque as pessoas não respeitam e todo mundo acha que é assim. Quem está entendendo? Então, nós não podemos mudar o fruto a colher da semente plantada. O fruto a ser colhido dependerá do que nós semearmos. Por isso, devemos escolher semear o quê? O bem. Porque quem colhe... Oséias, lá no capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte, porque semearam vento e cegaram tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Os estrangeiros vão levar. Por quê? Porque você plantou semente, está colhendo tempestade. Quem se lembra do bandido chamado Cara de Cavalo? Muita gente ainda se lembra, os mais antigos se lembram. O cara tocou um terror, sim ou não? Vocês conhecem a história dele? O pai dele, quando ele pediu um presente no dia de Natal, o pai, você quer um presente? É, pai. Queria um presente de Papai Noel. O pai foi lá, pegou uma vara de goiabeira, ou alguma coisa desse tipo, deu uma coça no garoto. Arrebentou com o garoto. Sabe o que aconteceu com o garoto? O garoto se revoltou contra o pai, fugiu de casa, se transformou dos piores bandidos do Rio de Janeiro. Sim ou não? Terrível esse camarada. Vocês são jovens, não se lembram, mas foi terrível o Cara de Cavalo. Por que isso? Porque o pai lhe deu uma coça quando ele pediu um presente. Agora, o pai passou a colher e, por consequência, a sociedade. Olha a reverberação de um erro. A coisa se desandou para a própria sociedade, que pagou um preço alto por conta de uma atitude errada do pai. Não custava conversar com o filho e dizer, meu filho, seu pai não pode, não tem condição, eu gostaria muito, meu filho, mas eu quero te dar um abraço, alguma coisa, sabe, eu quero te dar um beijo nesse dia de Natal, não posso te dar. Mas não, o pai foi dar uma coça no garoto. Então agora passou a colher, ver o filho, o bandidão terrível,
E os parentes, todo mundo, por que ele é assim? Aí fica chamando de ovelha negra. As ovelhas negras, muitas vezes, são produzidas dentro de casa, pelos próprios pais. Ele não nasce ovelha negra. Ele é produzido ovelha negra. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Por vezes, chegamos até a culpar o diabo. Foi o diabo que fez isso. E o diabo deve estar lá com raiva de você, dizendo assim, seu sem vergonha, eu não fiz nada disso. Mas às vezes ele pode ficar tão enraivoso, agora só para contrariar vou fazer. Por quê? Porque você está culpando o diabo pelas consequências funestas. O pastor e outros, por algumas situações que enfrentamos, tentamos, às vezes, nos eximir da culpa. Né? Por vezes chegamos a culpá-lo. O diabo se é culpado. Não, o diabo foi culpado de nada, não. Vamos fazer uma campanha de oração para Jesus libertar. Tem certas coisas que vai orar, mas o resultado tem que ser corrigido lá no passado. Eu preparei uma mensagem, eu não sei se eu prego hoje, não sei se eu prego semana que vem, não sei quando, mas ela tem o seguinte título: De volta ao passado. A Bíblia diz assim, volta ao primeiro amor. É uma volta ao passado. Tem hora que a gente tem que voltar ao passado e corrigir algumas coisas, para tentar minimizar os efeitos dela. E aí entram aspectos fundamentais, como o perdão, a reconciliação, a humilhação. Esses fatores contribuirão para que você, fazendo o caminho de volta ao passado, fazer como Jacó fez, pedir perdão, voltar para o seu irmão. Porque quando Deus mandou ele voltar, não foi à toa. Deus mandou ele voltar para a casa do pai, e você vai ler isso lá no livro do Gênesis. Deus mandou para Jacó, volta para a casa do teu pai. O pai já tinha morrido, mas ele precisava acertar uma questão mal resolvida lá atrás. Essas coisas mal resolvidas, o que gerou ódio no irmão? Vocês acham que por que Esaú veio com 400 homens? Vocês acham que ele veio com 400 homens fazer uma festa para o seu irmão? Nada. Ele veio com um propósito. Mas Deus trabalhou aquele propósito porque o irmão já tinha no coração o desejo de se corrigir. Inclusive, achei um texto, meu irmão, um texto que diz assim, quando Abraão abençoou, quando Deus abençoou Jacó, Deus disse assim, eu vou até postar isso no Face, maldito aquele que te amaldiçoar. Por isso que eu fico com medo de chamar o Jacó de 171, de malandro, porque maldito aquele, está escrito, hein? Maldito aquele que te amaldiçoar. E eu descobri por que se trocou, por que Esaú chama, tudo por causa de uma letra, de uma vogal. Porque tem a palavra Acave, com A, Q, A e V, e Akev. Acave e Akev são muito iguais, não tem vogal. Então o nome pode ser aquele que segura no calcanhar, como pode ser o que engana. Vocês estão entendendo? Só porque não tinha vogal. Era Akev e Acave. Um é aquele que segura o calcanhar, e o outro é enganador. Esaú faz um trocadilho. Deixa isso para lá, porque isso é história para outra aplicação. Mas isso é muito interessante, porque o irmão, quando estava lá, ficou bem, o Jacó. Ficou muito bem, voltou rico. E outra coisa, voltou cheio da bênção de Deus. Mas tinha uma questão mal resolvida. Ele teve que fazer um caminho de volta ao passado. Por quê? Porque aquela semente que ele plantou na casa do pai ainda poderia redundar na destruição de tudo que ele conquistou na sua vida. Quem entendeu isso? Mas ele propôs no seu coração. E tem mais. As nossas atitudes, se não forem de coração, elas não têm efeito no mundo espiritual. Atitude verbalizada, sem intenção real no coração, não tem efeito no mundo espiritual. Para as coisas terem efeito no mundo espiritual, tem que estar aqui dentro, verdadeiramente a pessoa vai dizer assim, eu tenho que me consertar, eu tenho que me corrigir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque esse formato que se dá eclesiasticamente ao perdão e ao conserto, não resolvem os problemas,
porquanto não são verdadeiramente de coração, são de aparência. Não são coisas feitas, porque quando está aqui dentro, tem o aval de Deus, a chancela de Deus, a autenticação de Deus, o reconhecimento de firma de Deus. Mas quando as nossas decisões de conserto, de humilhação, de perdão não saírem de dentro do coração, saiu só de aparência, só para dar uma justificativa para a igreja, ou para a pessoa, ou para o interlocutor, as reações não acompanharão isso, porque não tendo o aval de Deus, essa palavra vai e volta. O problema, o câncer continua lá dentro. Quem entendeu isso? É por isso que Jacó vai lutar com o anjo. Ele não vai lutar com o anjo à toa. Por que Deus quer lutar com ele? Ele queria ser abençoado, porque às vezes nós não temos de nós mesmos condição de consertar certas coisas que fizemos lá atrás, mas quando pedimos misericórdia a Deus, ajuda de Deus, o Espírito Santo nos assiste. E quando ele nos assiste, ele só assiste se for verdadeiro, se for sincero, se for realmente fundamental. Aí ele vem, nos ajuda e a gente conserta e os efeitos são minimizados. Escute e guarde isso, porque eu não estou falando aqui de mim mesmo, não. Isso é de Deus. Quem está entendendo isso? Se não for de coração, é melhor não fazer. Se não for sincero, com sinceridade, é melhor tu não fazer, porque tu está mentindo duas vezes. Tu mentiu no passado e está mentindo no presente. Eu quero pedir perdão ao irmão. Essa verbalização, ela só tem formato judicial, social, pessoal, mas não tem efeito espiritual. Quando a cidadã, eu me lembro que eu fui numa audiência, porque o camarada chutou meu cachorrinho, e minha esposa chamou ele de moleque. Ele ofendeu a minha esposa. Ele que era um moleque verdadeiro. Ofendeu a minha esposa. Eu ia para a escola dominical, parei no meio do caminho, saí do carro e fui conversar com ele. Meu filho, escuta coisa. Houve um problema aí com você chutou o meu cachorro e a minha esposa chamou você de mulher que você a ofendeu. Você disse algumas palavras para elas que não se diz para uma senhora. O rapaz falou com ela assim, eu falei e falo de novo. Irmão, o homem Paulo Afonso foi neutralizado pelo Espírito Santo. Naquele momento. Eu estava até de terno, ia para a escola e falou assim, olha, eu não vou discutir com você não. Tá ok? Me aguarde. Fui na delegacia, ouvi uma notícia crimes, preparei uma notícia crime, virou uma ação, ele foi para o juizado, chegou lá no dia da audiência, ele foi procurar um advogado da rua, o advogado, não, seu Paulo Afonso eu não vou não, porque se ele falou alguma coisa contra você, ele tem razão, não vou não. Ele não conseguiu, o advogado foi sozinho, ele e o pai, e eu fui eu e a minha esposa. O conciliador, por sua vez, disse, o senhor tem 3 propostas. Primeira, o senhor vai dar uma cesta básica todo mês. Segundo, o senhor vai pedir perdão à dona Terezinha, ou então você vai pagar uma multa. Falei, eu não vou pagar nada. Então eu peço perdão a ela. Aquilo ali era de coração? Eu disse para o conciliador, senhor, eu não aceito esse perdão dele. A minha esposa também não aceita. Isso não é sincero, eu não aceito. Foi para a audiência, saiu da instrução e julgamento para da conciliação para a instrução e julgamento. Na instrução e julgamento eu mandei um colega meu que eu estava trabalhando, mandei um colega meu como advogado. Lá ele tomou uma bronca do juiz, teve que se submeter à sentença que o juiz estabeleceu para ele. E o acordo que ele fez na hora lá. E o juiz disse, dona Terezinha, se esse rapaz lhe disser qualquer uma outra palavra, a senhora volte aqui, eu vou reabrir o caso e eu vou
condená-lo. Sabe o que aconteceu? Ele se inscreveu no concurso da PM e não conseguiu passar porque tinha uma pendência judicial no Juizado Criminal Cível de São Gonçalo. Perdeu a oportunidade. O que ele fez? Colheu o que ele plantou. Você está entendendo, irmãos? Eu estou me usando aqui como referência, mas para vocês verem que isso aqui não tem mistério, né? Na provação. Agora, o pastor e outros, por algumas situações que enfrentamos, tentamos nos eximir da culpa. Agora, necessário é entender que há diferenças entre provação e colheita. Aí eu estou sendo provado, será? Vamos lá. Na provação, nossa consciência diz que está valendo a pena. Você sabe que quando você está sendo provado, está valendo a pena, porque Deus está te provando, porque Ele quer extrair o que há de melhor em você. Mas na colheita é diferente. A sua consciência diz que não valeu a pena o que você fez. Quem está entendendo aí? Segundo, na provação, sabemos que Deus está nos sustentando. Mas na colheita, dizemos que Deus não está nos ajudando. É por isso que o cinto aperta, o calo dói. Deus não está me ajudando, não. Você está colhendo o que plantou. Terceiro, na provação, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser testado ou para ser tentado. Agora, preste atenção no detalhe que eu vou falar para vocês. Da mesma forma que Satanás levou Jesus no ponto culminante de um monte, ele não deixa de fazer com muitos pastores. E sabe o que está acontecendo? Muitos, quando chegam lá, são sediços das propostas da glória do mundo. E aí que o tombo vem. Satanás não continua com Jesus, mas ele continua com os servos de Jesus. Está levando muita gente para o monte. Diz o texto de Mateus, levou o ponto mais alto do monte, ao mais alto monte, e mostrou as glórias do mundo. Irmãos, o mundo é muito sedutor. Teve um cidadão aí que é jogador de basquete americano, um dos mais famosos, que eu não lembro o nome, mas ele deu uma declaração. Alguém perguntou: escuta, o que você sentiu quando você chegou no topo? Que aqui em cima não valeu a pena. Não vale a pena. Mas o diabo vai continuar levando muita gente para o ponto culminante do monte, mais alto monte, para mostrar o seguinte: ó, você vai ter 500 mil igrejas, tu vai ser pregador no mundo inteiro, tu vai ter fama, vai ter isso, vai ter aquilo. Quando chega lá, muitos não estão preparados e caem vertiginosamente, e acontece isso que vocês estão vendo que aconteceu. Essa é a realidade, quem está entendendo? O Espírito Santo que nos leva na provação, e ele nos assiste, sim ou não? Mas na colheita somos conduzidos por nossas ações. Não é o Espírito Santo que nos leva para o deserto. São as nossas ações que nos levam para esse, entre aspas, deserto. São essas provações que nos levam para essa, entre aspas, provação. São as nossas ações, desculpem, que nos levam para esse estreito, entre aspas. Nossas ações. Não é Deus que está testando, são nós mesmos que fizemos para alcançar isso. Então, na provação, mantemos a fé como Abraão, que cria que Isaac iria ressuscitar. Mas na colheita, não acreditamos que Deus possa nos ajudar, então, e nos prostramos, não diante de Deus, mas nos cedemos, ou melhor, nos entregamos ao sofrimento, à prática e à dor. Então, eu queria que você entendesse isso. Como identificar se é provação ou colheita? Verifica se isso que está acontecendo com você é provação ou colheita. Em último lugar, diga comigo, se Deus governa tudo, Ele pode ajudar em nossas colheitas? Você acha que sim ou não? Deus pode te ajudar? Silêncio. O que fazer se estou colhendo o que plantei? Existe alguma saída, pastor? Eu proponho algumas ações básicas na tentativa de reconstruir as muralhas caídas.
Quais são essas ações, então? Se você está colhendo alguma coisa que você tem certeza que não é provação de Deus, não é tentação também do diabo, porque uma coisa é a tentação do diabo, outra coisa é a provação de Deus, e a outra coisa é a colheita. São três coisas distintas, diferentes. Deus nunca vai te levar além do que a graça dele pode te sustentar. Na tentação, Satanás vai fazer de tudo para arrancar o que tem de pior em você. Mas o Espírito Santo está ali te sustentando e não vai permitir que o diabo seja vitorioso, mas que você pise na cabeça de Satanás. Mas se você está colhendo, Deus não pode interferir, porque você plantou abacate, está colhendo abacate. Que você plantou uma semente de laranja, está colhendo, Deus não vai interferir nisso. Deus não vai quebrar uma lei que ele estabeleceu como método pedagógico para nos curar, para permitir que a gente tenha um comportamento, não seríamos homens piores. Se não fosse a lei da semeadura, nós seríamos piores, porque estaríamos sempre contando com a graça de Deus. Qualquer coisinha, não, a graça de Deus. Eu estava num debate, me perdoe dizer isso aqui, e sobre a questão da virgindade na igreja, e também se os jovens noivos podem ter relações, já que estão comprometidos. Eu fui taxativo dizer que as relações sexuais, ou pré-conjugais, ou pré-nupciais, as relações sexuais só podem ocorrer após o casamento. Isso é bíblico. Só depois do casamento. Aí, mas pastor, e se eles estão noivos? Isso não importa, é uma promessa de que vão casar, mas não casaram. O pastor não declarou marido e mulher, eles não são marido e mulher. Não podem ter relações se estão cometendo fornicação. E se está cometendo fornicação é o mesmo que porneia no grego, está sujeito ao que está escrito lá em Coríntios, que não entrarão no reino dos céus, os que se prostituem. E aí, quando eu disse isso, um cidadão que é jornalista levantou e falou, pastor, mas e a graça de Deus? Eu falei assim, ué, que graça barata é essa, que tolera tudo? O amor de Deus não é leniente com o pecado. O amor de Deus não é conivente com o pecado. O amor de Deus é para libertar você do pecado. O que acontece? Quantas moças estão engravidando antes do casamento e quando o camarada já é um salafrário mesmo, ele abandona? Quantas moças perdendo grandes oportunidades? Eu tive essa experiência na empresa. Tive isso, eu sempre falo isso como referência, que ninguém conhece a moça. Mas a jovem, secretária do presidente, eu que entrevistei ela, foi ser secretária. E um belo dia, ela apareceu grávida. E aí a firma, todo mundo já comentou que ela estava grávida. Eu fui conversar com ela, e ela tinha um namorado, a mãe não aceitava o namorado. É bom, às vezes, os filhos ouvirem a mãe. Nem sempre as mães têm razão, mas a mãe tem um feeling muito importante, um sentimento muito forte. E resultado, para encurtar a história, a mãe botou ela fora de casa. Não tinha pai. O rapaz, por sua vez, que já colher, o que fez? Alugou um apartamento e foi morar com ela. Pediu licença do emprego por 6 meses, por cada gravidez. Depois pediu mais 30 dias, porque a criança estava com rubéola. Depois ela pediu mais 30 dias, porque estava doente. Foram 6, 7, 8 meses, o dono da empresa mandou dispensar ela, quando ela voltasse. Colocou uma outra funcionária no lugar. Um belo dia ela está lá na casa, no apartamento dela, isso ela me contou. O oficial de justiça chega com ordem de despejo. A mãe não queria ela em casa. O namorado era um safado, um 71. Não pagou aluguel, ela foi despejada. Teve que sair do apartamento. Perdeu o emprego. O secretário do presidente ganhava muito bem. E complicou a vida dela toda. Porque isso é o quê?
Como é que se chama isso? Provação? Tentação? O que é isso? Colheita, consequência. Se muda isso, o que a gente pode fazer? Primeiro, busque o perdão de Deus e Ele te perdoará. Deus perdoa, mas não livra das consequências. Silêncio. Diga comigo, Deus perdoa, mas não livra da consequência. Quanta gente com AIDS por uma noite de aventura. Mas por que aconteceu isso? Agora está sofrendo. Tomando coquetel. Isso se tomando coquetel para ficar curado, e se não tomar lá na frente o chamado coquetel Molotov, que vai arrebentar ele todo mesmo. Por que isso? Colhendo o que plantou. Se fez mal a pessoa, hoje, ontem, peça perdão, pois uma semente caiu e virão as consequências. Não tem jeito. Virá a consequência ou virão as consequências. Você malhou, falou mal, contou uma mentira contra alguém, denegriu a imagem de alguém, fuxicou, espera o resultado que vai vir. Terceiro, faça uma varredura na vida. Veja o que plantou no passado. Deixa a consciência falar. Tente reparar o erro, se for possível. Se for possível. Quarto lugar, não sendo possível reparar o erro ao status quo antes, o que é isso? É uma linguagem jurídica que é voltar à origem, consertar nos moldes do início, de quando foi prejudicado. Então, reparar o erro ao status quo antes. Confie na misericórdia de Deus, pois só elas são as causas de nós não sermos consumidos. Agora, olhe para cá, não é nenhuma apologia a nenhum anúncio de TV, mas vai doer um pouquinho. Vai doer. Ou seja, a misericórdia de Deus vai te proteger, mas as dores serão sentíveis. As dores vão existir. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22. Se a minha memória não falha, ponha a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. É duro isso, né? Outra coisa, em quinto lugar, abra o coração, o cofre da mente. Desenterre, entre aspas, suas razões. Não, eu falei isso por conta disso. Eu fiz isso porque ele também me fez isso. Eu revidei, ele me deu uma bofetada, eu dei duas nele. Então, abra o cofre da mente. Desenterre suas razões. Aquilo, você acha que tem razão, então você fez aquilo. Desenterre do arquivo morto, que está lá lançado no arquivo morto. Ninguém mexe lá mais naquele arquivo morto. Isso é coisa do passado, você nunca mais se lembrou disso. Talvez esteja se lembrando hoje. O Espírito Santo ainda vai trabalhar muito mais na nossa cabeça aqui para tirar todos os lixos que precisam ser desenterrados, porque senão não adianta você ir lá na tua lixeira tirar o lixo de segunda-feira, se o lixo de sexta-feira passada ainda está lá. Você jamais vai conseguir. O lixo da semana toda você vai tirar. Não, só vou tirar o de terça-feira. E o de segunda. Eu vou tirar o de quinta, mas tem o de quarta, de segunda e de terça. Como é que você vai fazer? Então o lixo está lá. Abra o coração, cofre da mente. Desenterre suas razões do arquivo morto. Peça ajuda ao Espírito Santo para te reconduzir ao trilho, para você andar evitando de todas as formas possíveis o mal. Por isso que o texto começa, não erreis. Não erreis. Porque Deus não fica triste por conta do seu pecado. Vou fazer uma referência a Max Lucado. Quando ele diz Deus fica triste, é pelo mal que o pecado vai lhe fazer. Não é porque o pecado entristece a ele, é porque ele sabe que o pecado vai te fazer um mal tão grande. E Deus te ama tanto, mas tanto, que Deus vai ficar triste por conta disso. Então desenterre do arquivo morto. Peça ajuda ao Espírito Santo para te reconduzir ao trilho. Volte ao primeiro amor. Tem muita gente querendo uma nova unção, eu prefiro voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. Caso contrário, as escolhas erradas
vão te arrastar pelo resto da vida em derrota. É duro ter que falar isso. Caso contrário, as escolhas erradas vão te arrastar pelo resto da vida em derrota. Então, busque a graça de Deus. Corrija as rotas. Quebre o orgulho. Muita gente é orgulhosa. Não cede. E viverás em paz assim. E a graça de Deus seja contigo. Cremos que a lei da semeadura é também pedagógica e nos educa para praticarmos o que é correto em tempo e em todo o tempo. E nos tornarmos cristãos maduros e responsáveis para que as nossas ações e reações se transformem em boas sementes e a nossa maneira de viver venha agradar a Deus, pois neste caso, ou melhor, nesse caso, Ele transforma até os nossos inimigos em amigos. Depois você lê esse texto em casa, Provérbios 16, 7. Até os seus inimigos serão transformados em seus amigos, porque você está usando a lei da semeadura, entendendo a lei da semeadura, plantando o que é bom para a sua vida. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor?